O Manchester United não comprou um craque midiático, comprou um motor. E talvez esse seja exatamente o ponto. O United precisa de motor, mas será que só motor resolve o meio-campo? Rapaziada, o Manchester United encaminhou a contratação do Ederson, volante brasileiro da Atalanta, por um pacote na casa de 37 a 38 milhões de libras. E aí a pergunta é simples: o United comprou bem ou está cometendo mais um erro no mercado? Porque aqui tem duas formas de olhar para essa contratação. A primeira é a empolgação. Brasileiro, Premier League, Manchester United, meio-campo, precisando de renovação, saída do Casemiro, Champions League voltando, jogador vindo da Atalanta, time intenso, competitivo, campeão europeu recentemente. Só que a segunda forma de ver é mais fria. O United está pagando quase 38 milhões de libras por um jogador de 26 anos, com um contrato entrando na reta final, que ainda não é um nome consolidado na seleção brasileira, não foi convocado para a Copa do Mundo, né? Então calma, não dá para tratar como pechincha absurda, mas também não dá para chamar de loucura. Para mim, a leitura é essa. O Manchester United comprou bem, mas não comprou um salvador. Comprou uma peça de sistema. E isso muda tudo. O que o Ederson é de verdade, rapaziada? Sendo bem sincero, se alguém tá esperando que o Ederson chegue no United para ser o novo Rodri, o novo Kroos, o organizador absoluto do meio-campo, vai se frustrar. Ele não é esse jogador. O Ederson é um volante de volume, um meio-campista de intensidade. Um cara que cobre o campo, recupera a bola, pressiona, ganha duelo, conduz em transição e ajuda o time a não quebrar no meio. Ele não é aquele 5 cerebral que controla o ritmo de jogo inteiro. Ele é mais um motor do que maestro, vamos assim dizer. E isso não é crítica. Pelo contrário, em muitos momentos o United parecia um time partido, né? Muitos momentos, né? Nessa temporada até que ele deu uma melhorada, né? Com a chegada do Carrick. Mas as outras, ele era espaçado, mole na recomposição, dependente de nomes que já não sustentavam fisicamente o jogo. Então, nesse sentido, o Ederson faz muito sentido pro United. Ele vem de um ambiente como a Atalanta, que exige intensidade, pressão, encaixe, duelo, transição. Ou seja, não é um jogador acostumado a jogar andando. Agora, tem um detalhe. Ser intenso na Atalanta é uma coisa. Ser intenso no Manchester United, na Premier League, com o Old Trafford te cobrando toda semana, é outra, completamente diferente. E o preço? Caro, barato ou justo? Vamos falar do dinheiro. As notícias que colocam um negócio perto de 37 a 38 milhões de libras com uma parte fixa e outra em bônus. Não é troco, mas também não é valor de superstar no mercado atual da Premier League. A minha régua é simples: até 30 milhões de libras seria barato. Entre 31 e 40 milhões é justo. Acima de 40 começaria a ficar caro. Acima de 50, aí sim seria bem arriscado. Então, dentro dessa régua, eu colocaria assim: não foi pechincha, mas foi um preço justo para bom. Por quê? Porque ele tem 26 anos, está em idade boa, já jogou a Série A, né, um campeonato italiano aí, já jogou competição europeia, já enfrentou um time grande, não é promessa crua, não é aposta de scout ou aposta de YouTube, não é jogador de uma temporada só em liga fraca, mas também tem outro lado, rapaziada. O contrato dele com a Atalanta estava se aproximando do fim. Então a Atalanta também tinha pressão para vender. Isso reduz um pouco o poder de barganha do clube italiano. Por isso eu não compro totalmente essa narrativa de negócio brilhante. Foi um negócio lógico, inteligente, talvez, mas brilhante, aí eu acho exagero. Agora, onde essa contratação começa a ficar mais interessante? No encaixe, rapaziada. Se o United está pensando em um meio de campo com Ederson e Kobe Maino, aí existe uma ideia. Maino é um jogador com mais pausa, mais qualidade para conduzir, mais leitura em espaço curto. Ele pode jogar mais solto, né? Adiantar mais o Maino. Recebendo entre linhas, participando mais da criação. E o Ederson pode ser o cara que dá perna para esse meio funcionar. Ele pressiona, ele cobre, ele recupera.
ele dá sustentação. O Ederson pode ser o cara que permite o Maino jogar mais futebol, e isso é muito importante. Só que aqui começa o problema. Se o United olhar para o Ederson e falar: pronto, resolvemos o meio-campo, aí, na minha opinião, tá errado. Porque ele não resolve sozinho a saída de bola. Ele não é, hoje, um controlador de elite. Ele não tem a qualidade de passe que o Casemiro tinha no auge. Ele não vai transformar um time bagunçado em organizado por mágica. O Ederson melhora o sistema, mas ele não salva um sistema ruim. Essa é a diferença. Muita gente vai olhar e falar: ah, é o substituto do Casemiro. Cuidado. Casemiro no auge era outro patamar. Era leitura defensiva em posição, liderança, passe vertical, chegada em jogo grande, casca de campeão. Ederson não é isso ainda. Ele pode ter mais perna hoje, pode ter mais intensidade, pode ser mais adequado para uma reconstrução física do United, mas Casemiro no auge era um volante de elite mundial. Quem lembra aí do Casemiro no auge? Comparar o Ederson com o Casemiro no auge é injusto com o Ederson. E perigoso para análise, né? O United não tá comprando o novo Casemiro. Tá comprando um jogador para uma nova fase. E talvez isso seja até positivo. Porque o United não precisa viver tentando recriar o Real Madrid de 2017. Precisa montar um meio-campo funcional para essa próxima temporada. E onde mora o risco, rapaziada? Agora vamos separar emoção de análise, né? O risco dessa contratação não é o Ederson ser ruim. Eu não acho que ele seja ruim. Pelo contrário, acho bom jogador. O risco está em 3 pontos. Primeiro ponto, a adaptação. Premier League é mais rápida, mais física, mais caótica. Tem menos tempo para pensar. O erro aparece mais. A pressão vem mais forte. Segundo ponto, expectativa. Se venderem Ederson como o cara que vai arrumar o meio-campo do United, a cobrança vai vir errada. Ederson não é a solução completa. Ele é parte da solução. E terceiro ponto, montagem do elenco. Se o United não colocar ao lado dele jogadores que saibam organizar, pensar, pausar e criar, ele pode virar só mais um volante correndo atrás do prejuízo. E aí o problema não vai ser só dele, vai ser do projeto. Porque tem uma frase que resume bem, rapaziada. O Ederson num time organizado parece contratação inteligente. O Ederson num time bagunçado pode parecer comum, mas talvez a pergunta principal nem seja: Ederson vale 38 milhões? Talvez a pergunta real seja: o Manchester United sabe exatamente o que está comprando? Porque se sabe, a contratação faz sentido. Se o Manchester entende que está comprando intensidade, recuperação, cobertura, transição e equilíbrio, ótimo. Agora, se acha que está comprando um volante completo, organizador, destruidor, líder técnico, substituto perfeito do Casemiro e dono absoluto do meio de campo, aí mora o perigo. O preço não assusta tanto. O que assusta é a expectativa errada. Então, meu veredito é o seguinte, rapaziada. Eu gosto da contratação, não acho barata, não acho genial, mas acho boa. Por 37, 38 milhões de libras, no mercado atual que está inflacionado, o Nike está comprando um jogador pronto, competitivo, com idade boa e perfil físico e que combina com a Premier League. Mas eu não venderia isso como contratação nota 10. Eu daria algo perto de 7,5 ou 8. Pode virar 8,5 se o United montar um meio-campo certo, mas pode virar 6,5 se o clube achar que é Ederson sozinho para resolver anos de bagunça que vem passando, né? Esses anos que o Manchester United vem passando todo bagunçado. O Manchester não comprou um craque de grife, comprou um motor. E talvez o United precisa mesmo de um motor. Só que futebol não é só correr, né? Motor sem direção também bate no muro. Agora eu quero saber de você. Ederson foi uma boa contratação para o United? Foi caro, barato ou preço justo? E principalmente, você acha que ele chega para ser titular absoluto ou mais uma peça de rotação? Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!